CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, eu já convidei vocês para participarem conosco das enquetes do dia, @CBN Vitória no Twitter e no Instagram. A gente fala um pouco de como é que a gente deve, se comportar, quais são as regras de etiqueta, quais são os conselhos para que a gente não fique fazendo papel de mal educado também nos aplicativos de conversa. Eu mencionei o WhatsApp porque é o mais comum, mas tem outros tantos, A gente fala muito do Telegram, por exemplo, aqui mesmo, no caminho de acesso de vocês para participação ao vivo aqui no programa. Tem o antigo Torpedo, SMS. E aí eu vou chamando os nossos convidados deste quadro. Hoje tem CBN a Tecnologia, com a participação especial da consultora Luciana Almeida. Tem regra, gente, para o WhatsApp? Vamos conversar agora e saber se tem ou não tem. Bom dia, Gilberto. Luciana, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. Bom dia, Fernandes, ouvintes da CBN. Pois é, a Luciana vai ficar com as dicas e o Gilberto com a tecnologia. Quem não quer ser visto no WhatsApp? Tem muita gente pedindo esse recurso, não tem, Gilberto? Tem, Fernando, exatamente. E é possível, viu? Você desabilitar lá aquela marcação azul, que quando você consegue ler uma mensagem ou que foi enviada para você, você pode entrar na parte de configurações, e desmarcar ou fazer com que as suas conversas não apareçam. Então, você não vai ser marcado quando você lê as mensagens, mas também você não vai ver que as mensagens que foram lidas das outras pessoas também. Inclusive, não vai fazer essa marcação de quando é que você está online ou não, na rede social ou no WhatsApp. Inclusive, tem uma mudança recente, viu? O WhatsApp está estudando, na verdade já está em teste já, que hoje, quando você desmarca essa opção de que você não vai ser marcado quando você lê a mensagem, ou quando você lê uma mensagem dos outros também, você não seja marcado para isso, hoje você faz para todo mundo, ou seja, não tem como selecionar quem vai ver que você leu e quem vai ver que você não leu as mensagens. Isso em breve vai ser mudado, e agora você vai poder, inclusive, definir que algumas pessoas podem ver que você leu a mensagem e outras pessoas que não. Essa função já está em beta, na versão beta do WhatsApp, do aplicativo do WhatsApp, e em breve isso vai estar disponível para todo mundo, que era um pedido que muitos usuários tinham para esse recurso. Eu acho que esse é o grande dilema da tecnologia, de as pessoas acharem que podem nos acessar qualquer hora do dia, não é isso, Luciana? Bom dia para você. Conta pra gente o que você recebe aí, as queixas das pessoas, aquele que não quer responder e aquele que está angustiado também porque não recebeu a confirmação de leitura. Bom dia, Fernanda, Gilberto, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, principalmente nesse momento, que as pessoas querem exposição, mas ao mesmo tempo querem uma privacidade, um egoísmo, porque não querem ter compromisso com a comunicação. É isso que eu penso quando eu vejo esse comportamento. E mais uma vez, Fernanda, é o tal do bom senso, que a gente sempre fala aqui. Todo relacionamento interpessoal, ele precisa do bom senso, que o bom senso chegue na frente. E o que eu penso é o seguinte, quando você envia uma mensagem para uma pessoa, a gente tem que pensar bem no que a gente está enviando, porque quando é alguma coisa que vai solucionar um problema, uma mensagem, que você espera a resposta para solucionar um problema, tirar alguma dúvida, isso deve ser respondido o mais rápido possível. Só que na falta de bom senso, muitas pessoas exageram na comunicação. Então, são aquelas pessoas que mandam bom dia, boa tarde, boa noite, correntes, fake news, recebem uma notícia. Então, acaba que as pessoas caem num descrédito, não tem tanta credibilidade. Então, eu acho tem que ser realmente pensada essa comunicação, porque hoje em dia as pessoas lotam as nossas caixas e às vezes com coisas que realmente não tem nem resposta, E outras, muitas que precisariam de uma resposta mais rápida, às vezes também ficam sem recebê-las. Então, eu acho que é isso, é ter uma atenção
ter o hábito de checar de tempos em tempos o WhatsApp, fazer uma pré-seleção para ver o que precisa ser respondido com agilidade, o que pode ser deixado para um pouco depois, e o que também não tem resposta, né, Fernanda? Porque eu penso que algumas coisas não precisam de resposta, tipo, um informativo de que eu vou falar na CBN, se eu quiser que as pessoas escutem. Se eu enviar isso para o meu grupo de WhatsApp, dizendo que eu vou participar de um programa ou alguma coisa assim, eu sinceramente não espero que isso tenha resposta. Se você está participando de alguma notícia, dividindo alguma coisa, eu acho que isso é um tipo de resposta que não precisa, na minha opinião. Mas se você está querendo solucionar alguma questão e está com pressa e tal, isso aí... Então, assim, tem que ter uma avaliação. Pois é. E a gente pode dividir, olha, o tempo de resposta por grupos, família, trabalho, amigos e desconhecidos? Eu acho que, assim, eu penso que quanto menos grupos a gente tiver, melhor, né? Assim, porque isso acaba causando muita confusão. Mas hoje em dia é quase impossível, porque é como você está falando, tem um grupo do trabalho, dos amigos, dos conhecidos, da igreja, ou sei lá, de algum grupo de estudo. E eu acho que tem que ser dividido sim, porque são assuntos que a maioria das vezes não se misturam, né, Fernanda? Então, assim, você incluir o seu grupo familiar no grupo de amigos é meio complicado, né? Fernanda? Estou te ouvindo, Gilberto. Acho que uma coisa também que, nessa questão de bom senso, né, as pessoas costumam, ou né, na falta de bom senso, não respeitam as regras dos grupos. A gente participa de muitos grupos, infelizmente, dezenas de grupos com temas diferentes. E muitas vezes aquele grupo é para aquele tema específico, né, discutível da escola ou alguma coisa de trabalho, e as pessoas misturam, né, e publicam coisas que não tem nada a ver com aquele tema central do grupo, né? E isso acaba poluindo a caixa postal de todo mundo, porque como aquele grupo é para aquele tipo de assunto, e as pessoas acabam misturando e colocando outras coisas mais, acaba atrapalhando todo o nosso controle, nosso dia a dia. Uhum. Os ouvintes já estão contribuindo conosco, e o seu José está, por exemplo, dizendo o seguinte, ele fala o seguinte: Gilberto, antigamente eu enviava uma mensagem e quando a pessoa lia, ficava lá o checkzinho azulzinho, né? Hoje ele diz o seguinte: eu nunca sei se a pessoa leu ou não, ou se ela me ignorou, porque eu não recebo mais aquele azulzinho, o verdinho, sim, o Vzinho, né? É o Vzinho, azulzinho de confirmação de leitura. Existe uma estratégia tecnológica para a gente descobrir se leu ou não leu? Então, infelizmente, nesse caso, não tem como a gente saber exatamente se ele leu ou não a questão. Porque ele, inclusive, pode ter colocado, é uma outra coisa que algumas pessoas fazem, colocar a notificação do WhatsApp, né? Habilitar a notificação do WhatsApp. Então, quando chega uma mensagem do WhatsApp, o aparelho, tanto iOS quanto Android, mostra na tela principal a mensagem que chegou. E você consegue ler a mensagem, mas aquela mensagem não fica marcada como lida, porque você não entrou no aplicativo do WhatsApp e abriu o aplicativo para ler a mensagem lá. Então, ele leu a mensagem chegou, ele leu a mensagem porque apareceu como uma notificação para ele, né, do WhatsApp, né, lá, mas ele não tem essa questão, entendeu? Então, essa é uma forma dele ler sem que você saiba que ele leu. Então, é bem complicado isso. Pois é, os meninos aqui que são super antenados com a tecnologia estavam me mostrando ontem, né? Quando a gente fazia esses testes aqui, que o senhor José está tocando agora no assunto, de que antigamente você ainda conseguia lá no... Lembra de passar o dedinho para o lado lá para conferir o lido e o não lido? Antigamente dava para você, mesmo não ficando azul, descobrir se a mensagem tinha sido lida ou não. E que agora não é mais possível, ficam 3 pontinhos. E aí, Luciana, volto para a tua colaboração, para dizer de quem decide, né, por não ter mais essa confirmação de leitura, é porque não quer ter o compromisso de responder de imediato. Exatamente, é o que eu estava falando. A pessoa,
ela quer uma exposição, né, que a gente vê nas redes sociais, todo mundo postando e tal, mas na hora de ter o compromisso, né, com os relacionamentos, a pessoa prefere ficar, se proteger. E, na maioria das vezes, na minha opinião, eu acho que isso não é um relacionamento saudável, Fernanda. Não sei o que o Gilberto pensa, mas eu acho que eu, pelo menos, mantenho o meu aplicativo aqui ativo e a pessoa sabe que eu vi, e assim que eu posso eu respondo. É claro que eu não respondo tudo imediatamente, até porque tem coisas que, na minha avaliação, não são necessárias respostas. Uhum. Mas eu acho que... Fala, Gilberto. Não, assim, as pessoas muitas vezes esquecem, assim, que quando é uma coisa urgente, né? Ou seja, o WhatsApp talvez não seja a melhor ferramenta para isso. Então, é você ligar mesmo, né? Se é uma coisa que você pode esperar até que a pessoa possa te responder, ele pode usar, por exemplo, o e-mail ou mesmo o WhatsApp, né? Mas se é uma coisa realmente urgente, né? E aí você mandar a mensagem e ficar torcendo para a pessoa ler, fica um pouco complicado. Talvez uma ligação num caso urgente talvez seja a melhor opção. Gilberto, eu penso a mesma coisa que você, porque quando eu preciso com urgência de uma resposta, de uma solução, eu ligo, hoje em dia eu vejo que às vezes a pessoa manda um WhatsApp perguntando se pode ligar. Eu acho que isso é um pouco demais, sabe, Fernanda? Uhum. A comunicação, os meios de comunicação, eles vieram para facilitar a nossa vida. Então, se eu não tenho muita pressa em falar com vocês, eu posso enviar realmente uma mensagem. Mas se é alguma coisa que eu preciso resolver logo, eu tenho que ligar. É por isso que existe o telefone. Senão o telefone teria acabado e ficaríamos só pelas redes sociais, não é isso? Excelente. Então, acho que a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor e sem perder a humanidade, sem perder o bom senso, a nossa capacidade, né, racional, que é o que nos diferencia tanto. Então, assim, eu acho que o que está faltando é esse bom senso para analisar. Só para ilustrar, eu perdi um super aniversário de uma amiga muito querida, mas que ela é daquelas pessoas que vive mandando notícias que a gente não sabe de onde vem, bom dia, boa tarde, boa noite, corrente. E aí eu perdi um pouco o hábito de acompanhar, de abrir as mensagens dela. E numa dessas eu perdi o convite de aniversário, que era virtual, perdi uma super festa, mas acontece, né? Acontece. Olha, os ouvintes estão acompanhando vocês, eu tenho mais participações. O Márcio, por exemplo, ele diz o seguinte: abro todas, mas não necessariamente leio todas, tá bom? Aquelas pessoas que eu sei que demoram muito para abrir uma mensagem que eu envio, já nem mando mais. E quando eu preciso falar algo que tem que ser rápido, ligo para a pessoa. Tem mais, tem o Giovanni. Se for urgente, eu ligo. Se demorar para responder, eu até espero. Nunca me incomodou o fato de aquela pessoa que eu envio mensagem não me responde. Estou presente na internet, mas não tenho pretensão nenhuma de ser onipresente, diz o Giovanni. O Gladson diz: eu utilizo também o bom senso. Se eu estou em horário de trabalho, eu dou prioridade em responder aquilo que é importante, né? Aquilo que efetivamente tem a ver com aquele momento. Ele diz, por exemplo, ó, mensagens isoladas, grupos, bom dias, não respondo, vai lá para o final da fila, tá? De prioridades. E muitos dizendo que aquele checkzinho azulzinho já nem existe mais no WhatsApp deles, já foi banido. Pois é, isso é uma questão, assim, né, muito pessoal, né, Gilberto? Acho que isso aí a pessoa existe essa condição e a pessoa vai escolher, né? Mas isso é muito de cada um. E o Giovanni está certo, eu acho que você tem que enviar a mensagem e não ficar com essa ansiedade, entendeu? Porque como o Gilberto estava dizendo, se for urgente, liga, né, Fernanda? Uhum. A gente tem que levar a tecnologia um pouco mais leve, né? Ou seja, não ficar escravo dela. Ou seja, ela ajuda, é uma boa ferramenta, mas a gente tem que ter, exatamente como você falou, Luciana, bom senso no uso da tecnologia.
Eu tenho mais uma Devemos participação. lembrar que quem está no controle somos nós, né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma participação agora pelo Instagram, Adalberto. Samuel está conversando aqui com a gente, Fernanda, e ele disse que não tem paciência no WhatsApp para a quantidade de mensagens que chega de grupos e o que a gente havia comentado, mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. A consideração do ouvinte internauta Samuel. Pois é. 10h35, já estamos de volta ao CBN Vitória desta quarta, hoje 20 de abril de 2022. Quarta tem tecnologia, nosso assunto do dia é sobre a etiqueta que a gente deve levar em consideração nesses grupos de conversa, nos aplicativos de conversa de um modo geral. O WhatsApp é o mais popular, mas tem outros também, né? Tem o Telegram, tem gente ainda que tem torpedo, SMS. E aí responde ou não responde, envia a hora... tira a confirmação de leitura, diferentes situações que a gente passa no dia a dia. Quem conversa conosco, além do comentarista Gilberto Sodré, é a nossa convidada do dia, Luciana Almeida, ela é especialista em desenvolvimento pessoal. Luciana, volto contigo, inclusive, um ouvinte dizendo que sua voz mostra a sua elegância. Fala mansinho. Nossa, muito obrigada. É o Giovanni. Obrigada, Giovanni. É isso. A voz, a gente tem também que ter esse controle, né? Eu que trabalho com desenvolvimento pessoal, claro que esse é no tom de voz, mas faço tudo para mantê-lo mesmo, porque eu acho que na conversa a gente passa muita informação. Então, se a gente quer ter boas conversas positivas e alcançar objetivos, a gente tem que prestar atenção também no tom. Isso aí. Eu vou contar para vocês a história do Fernando. Ele mandou mensagem e ele disse o seguinte: olha, quem me conhece sabe que eu só leio mensagens de aplicativos nos finais de semana. Já teve uma situação, gente, que uma pessoa morreu, foi enterrada, e eu só fiquei sabendo uma semana depois. Geralmente, as pessoas, quando querem falar com ele, mandam mensagem pro WhatsApp da mulher dele. Aí a mulher vai lá e avisa, lê lá que tem gente querendo falar contigo. Esse aí é o tipo da pessoa que não precisaria ter o WhatsApp, né, Gilberto? Exatamente. Uma situação como essa, um telefonema seria uma coisa muito mais eficaz do que exatamente mandar mensagem para um assunto como esse, né? E tão urgente como esse, inclusive, né? Não faz muito sentido mandar mensagens sobre esse assunto. Uhum. A Noêmia, ela diz que ela desativa a internet quando ela vai dormir, justamente para silenciar os barulhinhos, né? Se for urgente, as pessoas então vão me ligar. Ela disse, olha, meu filho mora longe, daí eu preciso, né, de ter um pouco mais de atenção, então eu não deixo tudo no silencioso, que é uma boa estratégia. Exatamente. Se ela tem alguma coisa que ela precisa receber de mensagens, né, ela pode deixar habilitado o alerta, né, para essas situações. Eu uso também, eu deixo o telefone na minha mesa de cabeceira, porque com filhos e tal, não tem como dormir sem ter, né, o celular perto, mas ele fica também no silencioso, porque eu parto desse princípio. Se for alguma coisa muito importante, grave e tal, vão me ligar, né? E aí eu acordo, mesmo estando vibrando, eu acordo. O Rodrigo, ele tem uma outra estratégia. Ele diz o seguinte, normalmente eu utilizo o WhatsApp, mas quando a conversa começa a se alongar muito, aí, Luciana, eu vou lá e escrevo, posso te ligar? Exatamente, eu parto desse mesmo princípio, né, Gilberto? Porque as conversas mais longas e detalhadas, não tem como você ficar ali naquele bate-bola sem fim. Porque aí eu volto lá na história do Giovanni, a entonação numa conversa, né? A gente sente muito mais a veracidade da conversa. A conversa se torna muito mais real quando você sente o tom de voz da pessoa. E eu acho que é muito mais... tem mais efetividade quando é uma conversa mais longa que você a tenha por ligação, né, Fernando e Gilberto? As pessoas, assim, uma ligação, né, você trata um assunto muito mais rápido, que você já interage de forma muito mais rápida. Digitar textos longos, que você tem que explicar muita coisa, com certeza a ligação é muito mais rápida. Assim. Então,
cada ferramenta tem a sua aplicação específica. Você quer uma mensagem rápida, quer dar um aviso, o WhatsApp pode ser uma boa solução. Mas se você quer explicar uma situação, né, fazer todo um contexto, isso via texto é bem mais complicado. E aí eu faço isso também. Ou seja, quando eu tenho uma situação dessa, eu parto para a ligação mesmo, que é muito mais rápido. Isso E aí. Gilberto, tem uma outra coisa também, Fernanda, que às vezes a pessoa, em vez de mandar o texto, manda áudio. E dependendo de onde você estiver, como que às vezes você está impossibilitado de ouvir. E numa ligação, você está mais preservado, né? Você pode ouvir a pessoa, porque de repente você está num ambiente que você não pode sair. E aí, como você vai ligar o áudio, né, ali, enfim, se você não tiver um fone, a coisa fica meio complicada. Então, eu acho que nesses casos, assim, de conversas mais prolongadas e decisivas, é melhor que se faça uma ligação. Exatamente. O Josimar está pedindo uma ajudinha aí da tecnologia. O WhatsApp, quando você lê a mensagem e não tem tempo de respondê-la, não dá para criar uma mensagem instantânea, não? Tipo, ocupado, respondo daqui a pouco? Isso tem no WhatsApp Business. O WhatsApp Business, você tem algumas mensagens pré-formatadas que você pode colocar, inclusive dependendo do horário, você pode fazer isso. Mas na conta normal de WhatsApp, para ter eu sei, não tem como fazer isso. Tem o Ailton também, ele conta como é que dá para ler a mensagem, se foi lida ou não, de uma outra pessoa no grupo, é isso? Exatamente. Vamos lá, então. Olha, se você fizer uma postagem, você manda uma mensagem, você seleciona a mensagem e pega e clica nos 3 pontinhos em cima à direita, você seleciona a parte de dados, ele mostra se a pessoa, para quem você mandou a mensagem ou o grupo, quem leu, entendeu? É isso mesmo, não é? Fofo, Ailton, isso é verdade, mas se a pessoa do outro lado habilitou o cheque do azul, né? Porque se a pessoa do outro lado desabilitou essa verificação, mesmo você clicando nos 2 pontinhos, você não vai saber se ela leu, né? Isso é verdade, mas é a mesma coisa dos tracinhos azuis, não? Na verdade, aquilo ali está só explicando se a pessoa leu ou não. É mais utilizado em grupo, né? Para você ver quais pessoas do grupo já leram aquela mensagem ou não. Mas isso só vale para quem realmente habilitou o cheque de leitura das mensagens. Isso, tá. Agora, Fernanda, Oi. O que eu acho é assim, o que eu penso é que quando você envia uma mensagem, depois ficar rastreando para saber se a pessoa recebeu ou não recebeu, eu acho que o silêncio, ele diz muita coisa. Então, assim, se você está incomodado porque não respondeu, tenta mandar fazer um outro contato, ou enviando uma mensagem, ou ligando para a pessoa, se for uma coisa muito importante. Mas se for uma coisa só um informativo ou um bom dia, eu acho que é importante a gente tocar o dia, levar a vida, né? Porque eu tenho sentido assim, muito sofrimento, assim, entre aspas, das pessoas, em ficar querendo saber se aquele bom dia foi recebido ou não. E quando, na verdade, é só uma gentileza. Se a pessoa não foi gentil com você, talvez você esteja enviando gentilezas demais, então é um momento de você também parar e pensar. Ou às vezes aquela pessoa é uma pessoa mesmo mais distraída. Então, assim, não sofrer tanto com porque eu acho que a maioria dos, entre aspas, sofrimentos com a não resposta, o não recebimento da resposta, são geralmente por coisas que não têm tanta importância. O que vocês acham? Testando a popularidade. Na verdade, dependendo do tempo de resposta, você diz, né? Se tem essa pronto atendimento. Porque às vezes, Gilberto, às vezes a mensagem não é uma mensagem tão assim, que necessite resposta. Eu acho que a maioria das pessoas sofre por não receberem mensagens, e essas mensagens realmente não necessitam de resposta, tipo, bom dia, boa tarde, ou uma corrente, ou um post de sabe, alguma coisa religiosa. Então,
acho que, assim, são coisas que não precisam, porque senão vai ficar uma coisa sem fim. Eu mando um bom dia para você, Gilberto, aí você manda um bom dia para mim, aí eu mando um ok, aí daqui a pouco você manda um sol, e olha bem. Eu acho inclusive... que está havendo um pouco de carência também. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que tudo tem que ser observado, sabe? Porque às vezes o que as pessoas estão esperando é a resposta de alguma coisa que não seja tão relevante. É verdade. Para finalizar, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre as carinhas, né? Os emojis, né? Se isso, qual é o limite disso também, Luciana? Eu acho que o limite disso é você ser mesmo assim, educado, por exemplo. A gente está numa conversa. Vamos nos falar às 10 horas sobre tal assunto, então está tudo combinado. Aí, de repente, se eu mandar um dedinho de ok, de joia, acabou o assunto. Não precisa dali a pessoa mandar um beijinho, aí eu mandar uma flor, entendeu? É a história do bom senso, é para encerrar. Eu acho que o emoji, ele ajuda a encerrar o assunto. Então, se você quiser, se você está feliz, você pode mandar uma flor, né? De repente, se for uma coisa de um grau de intimidade. Né? Se eu estiver falando com a minha filha, por exemplo, eu mando um coração e a conversa acaba ali, entendeu? Acho que vale nisso daí, mas não para ficar se sobrepondo a conversas. Na verdade, você está expressando alguma sensação, alguma coisa que você quer, e rapidamente, né, colocar aquilo como uma figura, né, e pronto. Não é uma conversa via emoji, né, para isso. Isso aí. Exatamente. Deixei de fazer a pergunta aqui do Renato. Para áudio, dá para confirmar se foi ouvido ou não, quando a gente tira lá a confirmação de recebimento? Então, dá para você saber, dependendo de como a pessoa configurou do outro lado, inclusive, né? Se ela, por exemplo, colocou em modo avião e ouviu o áudio, você não vai saber que ela leu o áudio, que ela ouviu o áudio, né? Entendeu? Então, depende muito de como a pessoa fez a configuração do outro lado lá. Tá certo. Luciana, obrigada por participar conosco. É sempre um prazer enorme estar com vocês, a CBN sempre no meu coração. E com Gilberto, você, Fernanda, os nossos ouvintes. Até a próxima, né? Até a próxima. Luciana Almeida, nossa convidada desta quarta-feira, para a gente falar sobre a etiqueta nos grupos de conversa, nas respostas do WhatsApp. Gilberto, muito legal, né? Muito bacana. Obrigado, Luciana, aí, pela participação. Foi muito bacana aí a gente compartilhar um pouco com os nossos ouvintes aí dessas questões aí de como usar o bom senso, né, para usar uma ferramenta que é tão importante, mas que muitas vezes, quando usada de forma inadequada, acaba perturbando, né? É isso mesmo. Foi um prazer. Bom, gente, encerrando aqui, Gilberto, muito obrigada. Te esperamos na próxima sexta com mais destaques. Até lá. Combinado. Até sexta-feira com mais tecnologia.